Meus queridos amigos, o Devocional Intimidade entra na sua casa nesta manhã, convocando você a entender o chamado de um missionário. Nós vimos na terça e na quarta-feira que missionário é todo aquele que entende a missão do reino de Deus. E eu queria conversar um pouquinho nessa manhã com uma amiga muito querida, que é Michele Martins, do Ministério de Louvor Missão. Bom dia, minha querida. Bom dia, Mônica. Prazer estar aqui. Prazer enorme. Dar bom dia também para todos os telespectadores aqui da MCA. Michele, a gente é minha aluna, a gente trabalha com técnica vocal, mas acima de tudo desenvolvemos uma amizade. E hoje vocês têm o Ministério de Louvor Missão. Desde quando o Ministério de Louvor, quando nasceu, é um grupo interdenominacional, né? Conta pra gente um pouquinho da história desse ministério. Olha, nasceu faz um tempinho já, faz 10 anos, e de uma conversa entre amigos, assim, na igreja, né? Todos tocavam, Ezequiel, Eliezer, nós tocávamos e a gente sentiu vontade de formar um ministério de louvor diferente. A gente teve um desejo, assim, de adquirirmos instrumentos próprios e equipamentos de som para tocar eventos maiores e atingir as cidades que não conseguiam receber esse tipo de ministério. Nosso desejo era ir aonde os grandes ministérios não conseguem ir. E por isso a gente teve um desejo de colocar o nome de Ministério de Louvor Missão. Nosso desejo sempre foi atingir aos pequenos grupos. E Deus tem sido fiel conosco. Desde tipo, uns 10 anos atrás, quando começou essa ideia, nós viemos no formato de Deus daí, né? Surgiu o chamado e como todo chamado de Deus, tem um processo a passar com o Senhor. Então, a gente tem passado esse processo, temos muita experiência para contar, mas Deus tem sido fiel, porque quando Ele chama, Ele capacita. É verdade, quando você decide viver o propósito de Deus, Deus automaticamente Ele vai dar toda a provisão, Ele vai dar toda a direção necessária e vai agregar as pessoas, né? Como é que foi esse processo? Isso eu acho muito interessante, porque a gente também trabalha com louvor há muitos anos, já estou com tempo na terra, né? E como é que foi o agregar das pessoas? Os líderes do ministério, você e o seu esposo Gesimiel, né? Isso. E o agregar dessas pessoas, isso aconteceu, foi acontecendo, continua acontecendo? Eu digo que continua acontecendo. Nós temos o guitarrista, que é o Ezequiel, está conosco desde o começo, mas entrou há pouco tempo o nosso querido saxofonista, Eliezer, que é o Eliezer. Nós temos também o back vocal, que veio um casal de São Paulo, está congregando aqui em Balneário Camboriú. E também a gente acabou conhecendo, acaba assim, tendo, alguns saem, alguns entram, porque acontecem N coisas, né? Solteiros casam, vão seguir ministério com o marido, ou várias coisas. Ou o marido não quer mais que a esposa fique no ministério de louvor, né? Tem muitas coisas que impedem também as pessoas estarem num grupo assim, mas a gente também, Deus tem sempre falado assim, que não é pra gente se preocupar quanto às pessoas dentro do ministério, porque Ele sempre trará alguém para substituir, tipo, a responsabilidade é de Deus. E nós temos visto isso, cada vez que sai alguém, Deus manda alguém, às vezes até mais capacitado para aquele instrumento, para aquele momento, ou para aquele talento que o ministério está precisando, no caso, para cada vez melhor fazer a obra de Deus. E isso que é importante, né, Michele? Você ter essa sensibilidade de entender a voz de Deus, entender o tempo para cada pessoa, o tempo para cada instrumentista, porque às vezes a gente diz assim, mas por que saiu ou para quê? Mas a gente entender o tempo de Deus na vida de cada pessoa. Alguns vêm para ficar um tempo, alguns vão ficar eternamente conosco. E assim você vai estabelecendo essa missão. Se você fosse dar hoje, definir em poucas palavras, né, a base ministerial de vocês, como é que você definiria? Aquilo que Deus tem colocado, né, na vida de vocês. Você até me passou um versículo que é 2 Crônicas 7:14. Né? Então, definindo um conceito, o que é missão hoje para vocês? Missão para nós hoje é realmente falar desse evangelho que transforma, que ele não vem para simplesmente trazer algum benefício para a vida das pessoas. Esse evangelho ele vem para
para a plenitude da vida de uma pessoa. E a gente tem levado isso nesse patamar, né? Buscando essa perfeição em Deus para nos dar capacidade de ministrar na vida dessas pessoas. Então a gente leva essa verdade, a gente canta essa verdade, a gente quer viver essa verdade. Nós também nos preparamos em off, né? Nós também buscamos em off esse conhecimento em Deus e a gente tem essa função de quando a gente está num púlpito, quando a gente está no altar, de estar falando dessa verdade que a gente vive e que a gente sabe que transforma vidas para sempre, não somente temporariamente. Marca, né? Marca. Nós nos tornamos cartas vivas. Quando você é uma carta viva, a palavra de Deus ela se torna viva através de você, naquilo que você é, né? Naquilo que você estabelece. E vocês vão cantar para nós hoje uma canção própria, certo? Como é que nasceu essa canção? O que fala essa canção? Essa canção nasceu no coração do Michael, né? Esqueci o nome. Do Michael. Deus levantou esse menino com várias canções e ele, quando a gente estava terminando o repertório, ele veio lá em casa e tal. Geise, meu esposo, eu tenho uma canção aqui que Deus me deu e é muito forte. E foi uma experiência também muito linda. Como eu disse para você, nós passamos por muitos processos de Deus, né? Essa canção eu queria contar, teria vários testemunhos para contar dessa canção que eu gostaria de compartilhar até com você. Mas uma que me marcou assim, quando nós tivemos um processo, eu e meu esposo, de muitas perdas. Muitas perdas financeiramente falando e também familiar, né? Teve um momento que nós perdemos, numa enchente, nossa casa ficou submersa 1,20 m, perdemos tudo. E nisso, meu esposo estava... Lembra que eu falei que a gente foi adquirindo equipamentos, né? Nisso ele veio, viu vários equipamentos imersos na água e a gente estava perdendo aquilo. E ele comentou comigo, disse, poxa... Ele comentou comigo muito tempo depois, né? Porque ele guardou para si, mas ele teve uma experiência com Deus assim... Deus, poxa, eu dediquei minha vida, agora eu estou vendo os instrumentos aqui submersos e por quê, né? Então eu acho que não é para mim fazer isso, então vamos desistir, eu vou desistir, ele falou, dentro dele. E ele ouviu a voz de Deus cantando no ouvido dele, a música. Essa canção. A quem temerei? Que tremendo. Se estás comigo, é Deus que está conosco, então recursos ele tem disponível para o seu povo. Para ele, recursos é nada. O que importa é você e Deus estar firmado, né? A fé é teu posicionamento em Deus, né? Nós estávamos firmados em Deus. Então, ele ouviu cantar e ele, na hora, imaginou que eu estivesse cantando. Ele olhou para mim e eu não estava cantando. Foi muito linda essa experiência. E tem várias experiências dessa canção, para a glória de Deus. Que lindo. Então, a gente está sendo acompanhado hoje pelo Ezequiel, né? E também pelo Eliezer. Eles já falaram para mim porque eles sabem que eu esqueço o nome, né? Queridos, então nós vamos adorar junto com o Ministério de Louvor Missão nessa manhã com a canção. O nome da canção? Não desistisses de mim. Não desistisses de mim. Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Tu és o lugar onde eu me escondo, és meu abrigo, meu refúgio, Senhor. Quem impedirá os meus sonhos e planos? Se decidido estou em lutar. Tu és o lugar onde eu me escondo, és meu abrigo, meu refúgio, Senhor. Quem impedirá os meus sonhos e planos? Se decidido estou em lutar. A quem temerei se estás comigo?
Som gostoso, não? Que delícia adorar ao Senhor e ter essa convicção, né, Michele? De que Ele está comigo, não importa as circunstâncias, e Ele sempre vai nos surpreender. Eu tenho certeza que Ele tem surpreendido vocês e Ele pode também surpreender a sua vida. Meu querido, fica aí com a frase do dia, mas tem muito mais. No próximo bloco, nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema, que até foi a Michele que passou para mim. Você vai ver na frase do dia agora, que é 2 Crônicas 7:14. Entenda o seu papel de intercessor. O Senhor está te chamando. Fica com a frase do dia e a gente já volta. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. Yeah. In my heart, in my soul, Lord, I give you